Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de operações unitárias e na aula de hoje, nossa aula número 16, falaremos sobre o escoamento em meios porosos. A primeira coisa que nós devemos fazer, então, é definir o que é um meio poroso. O meio poroso é aquele que tem espaços vazios por onde um fluido pode passar. As aplicações de escoamentos em meios porosos são enormes em diversas áreas de engenharia de processos, sendo que o objetivo, então, principal do estudo do escoamento de fluidos através de um meio poroso é estabelecer uma relação entre a queda de pressão e a vazão. Como exemplos de aplicações, nós temos reatores químicos de leito fixo e leito fluidizado, que são meios porosos. Nós temos também como exemplos as colunas de recheio, utilizadas então nas operações de absorção, destilação e umidificação, por exemplo. Temos também os secadores de leito fixo, leito fluidizado. Então, basicamente, sempre que a gente tem um leito empacotado, um leito que contém partículas que foram adicionadas a esse leito, ou um leito que não é completamente cheio de um mesmo material e que permite a passagem de um fluido, nós teremos, então, o escoamento em um meio poroso. Uma vez que o fluido tem que atravessar os espaços vazios que existe dentro desse meio poroso, isso vai gerar, então, o quê? Uma resistência a esse escoamento, que vai gerar, então, a queda de pressão. A tendência, então, é que, à medida que nós aumentamos a vazão de trabalho, nós também vamos ter um aumento aí na queda de pressão, ou seja, na diferença de pressão que existe na entrada e na saída desse leito. Considere, então, um fluido escoando num meio poroso, conforme esse esquema. Nós temos aqui, por exemplo, um leito, que aqui está na horizontal, e nós temos, então, aqui um meio poroso. Então, várias partículas e entre elas existem, então, espaços vazios por onde esse fluido que vai vir aqui, ele vai conseguir passar, que é o que está simbolizado aqui nessa linha azul. Eu tenho, então, que se eu conheço esse diâmetro, ou a área de seção de escoamento aqui, e se conheço também a velocidade do fluido, eu tenho, então, quem é a minha vazão Q de trabalho, de alimentação. Então, todo esse fluido, com essa vazão Q, tem que passar dentro desse leito. Nem todo esse leito tem uma área que permite a passagem desse fluido. Nós vemos aqui, então, que Q é a vazão volumétrica, né? E que Q, então, é quem? É a velocidade que eu tenho bem aqui, nessa região onde eu não tenho partículas ainda, vezes a área dessa seção de escoamento. Qzinho é essa velocidade que nós chamamos superficial, que é essa velocidade no tubo completo. A, nós vamos chamar de área vazia, que é a área da seção transversal do tubo, ou do seu reservatório. U, nesse caso, será a velocidade intersticial, relativa, então, à área realmente livre de poros que eu tenho por onde o fluido consegue passar. Então, nós sabemos que a velocidade U vai ser quem? A vazão dividido pela área. Mas quem é essa área real em que eu consigo passar? É a área total vezes a porosidade, né? Ou seja, a fração de espaços vazios que eu tenho nessa área de seção transversal. Como nós sabemos, então, que Q sobre A vale a velocidade superficial, nós conseguimos, então, fazer essa relação entre U e Q. Então, U é a velocidade que eu tenho do fluido nos interstícios, ou seja, assim, aqui dentro dos interstícios, e Q é a velocidade superficial que eu tenho aqui, né, na entrada, onde eu não tenho partículas ainda. Então, quem relaciona a velocidade intersticial e a velocidade superficial é a porosidade desse meu leito, que nós já aprendemos aí a calcular. Uma observação é que, como nós sabemos que a porosidade ela é sempre menor do que 1, essa velocidade no interstício vai ser sempre maior do que Q, que é a velocidade superficial, uma vez que realmente eu estou forçando a mesma quantidade de fluido, de vazão de fluido, passar para uma área bem menor. Então, essa velocidade U intersticial sempre tem que ser maior que a velocidade superficial. Vamos agora estudar o escoamento monofásico em meios porosos, ou seja, uma única fase, um único fluido, né, ou líquido ou gás, atravessando esse meio poroso. Aqui nós iremos apresentar o equacionamento para o fluido escoando, então, através de uma matriz porosa. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, no balanço, é o balanço de massa, ou seja, a equação da continuidade. Multiplicando, então, os dois lados da equação pela porosidade, né? Então, nós multiplicamos aqui e de cá,
nós fazemos aparecer quem? Porque a gente sabe lá da equação 5 que a velocidade superficial ela é a velocidade intersticial vezes a porosidade. Por que a gente está fazendo essa mudança? Porque é muito difícil medir a velocidade lá dentro do interstício, mas essa velocidade superficial a gente consegue medir facilmente. Então, multiplicando a equação aqui toda pela porosidade, a gente vai então agora transformar, reescrever essa equação 7 e transformar ela aqui, né, no lugar então de U vezes a porosidade, eu tenho a velocidade superficial Q, que é a que eu consigo medir facilmente. Então, tendo a área da seção, do reservatório, do tubo que você está utilizando, a gente consegue, então, medir essa velocidade aqui. Agora, a equação do movimento. Aplicando, então, ao escoamento em meios porosos, a equação da quantidade de movimento ela pode ser escrita de acordo com essa equação 9. Então, nós temos aqui as várias formas com que o fluido pode, então a ser acelerado, né? Então, a gente sabe que as variações de velocidade no tempo e no espaço, certo? De um fluido com densidade ρ é igual, então, ao gradiente de pressão, que ele pode ser submetido a esse gradiente de pressão, e isso pode fazer o deslocamento desse fluido, a um M, que eu vou chamar de uma força resistiva, e um Bzinho aqui, vezes ρ, que está simbolizando, então, para mim, as forças de campo, certo? Então, vamos lá. ρ é a densidade do fluido, B é a intensidade da força de campo, que aqui é a força gravitacional, e M, nesse caso, que é a força resistiva, é a força exercida pelo fluido sobre a matriz porosa, por unidade de volume desse meio poroso. Nós vamos chamar, então, o M de força resistiva. Algumas hipóteses que nós podemos, então, fazer em cima dessa equação da quantidade de movimento. Se eu estiver, então, trabalhando em regime permanente, certo? Então, a aceleração vai ser nula. Então, a gente já corta esse termo aqui das variações de velocidade com o tempo, certo? Esse termo é zero. E que o nosso fluido vai ser um fluido newtoniano. E o escoamento, ele é um escoamento incompressível, ou seja, a densidade ela é constante. E a velocidade do fluido, velocidade U, vai ser, então, uniforme. Como a velocidade também é uniforme, então esse gradiente aqui também é nulo, certo? E a gente tem, então, que zero é igual aos gradientes de pressão, a força resistiva, e aqui eu já substituí o B pela força de campo, que é a força da gravidade. Então, basicamente, o que a gente não conhece aqui? A gente sabe medir a queda de pressão, certo? E a gente tem, e o valor de ρg nós também temos. Fica, então, para nós, como nós podemos, então, calcular essa força resistiva? Aqui nos meios porosos, a gente tem a força M, que é a força resistiva. Ela foi, então, obtida por análise dimensional, utilizando aí a correlação de Forchheimer. A força resistiva, M, foi correlacionada dessa forma, em que a força resistiva, então, é a viscosidade do fluido sobre um K, em que K aqui é a permeabilidade desse meio poroso. A permeabilidade ele vai depender apenas da matriz porosa. É como se fosse a área disponível, né? Ele tem aqui unidades de comprimento ao quadrado, ou seja, de área, em que dá uma noção da quantidade de área disponível que eu tenho para esse fluido escoar. C, que aparece aqui na correlação, é um parâmetro dimensional que também é característico, depende aí da matriz porosa. Tirando isso, então, o K e o C, o resto a gente já conhece, a viscosidade do fluido, a densidade do fluido, e aqui a velocidade superficial, que também pode ser medida aí durante o escoamento. Nós podemos ver, então, que esse termo que aparece aqui é um número adimensional, tá? E que nós vamos chamar ele de número adimensional de Reynolds do escoamento em meios porosos. Se o escoamento for um escoamento em regime lento, ou seja, esse número de Reynolds aqui que vai reger o escoamento em meios porosos for muito, muito menor do que 1, e a gente então vem aqui nessa equação e corta esse termo porque ele vai para zero, a gente sobraria então com essa equação em que eu teria só o μ sobre o K vezes a velocidade superficial, que é a equação 12, que é conhecida como lei de Darcy. Então, sempre que a gente estiver falando de escoamento em meios porosos e quiser falar que o escoamento é lento, nós falamos que nós estamos no regime darciano, ou seja, é um regime em que o número de Reynolds é baixo e é válida, então, a lei de Darcy. Partindo, então, aí para o escoamento darciano, em que a força resistiva é definida como a viscosidade sobre a permeabilidade vezes
a velocidade superficial Q. Nós podemos ver aqui dentro dessa força resistiva que o fluido ele está representado aqui pela viscosidade, enquanto a matriz porosa está representada pela sua permeabilidade. Então, existe essa briga, né? O fluido viscoso querendo passar e essa permeabilidade que, se for muito baixa, não deixa o fluido passar, tá? Então, essa é a nossa força M resistiva no escoamento darciano. Substituindo, então, a equação 12, que é essa equação aqui da lei de Darcy, na equação de quantidade de movimento, a gente pode, então, né, pegar a nossa equação de quantidade de movimento, que está aqui, eu vou substituir o M, certo? E agora eu vou, então, isolar o gradiente de pressão, que está aqui, ok? Agora eu vou isolar a velocidade superficial. Então, fazendo isso, a gente chega nessa equação 13, certo? Mas o que acontece? É muito interessante, em alguns casos, reescrever as equações em termos de pressão piezométrica. Então, se o escoamento é com líquidos e ele for, então, na direção vertical, a contribuição, então, da pressão associada a essa coluna de líquido não pode aqui ser desprezada, certo? Nesse caso, é muito interessante reescrever, né, essa equação aqui que a gente tem em termos de pressão piezométrica. A pressão piezométrica, que é esse P duplo aqui, é a pressão mais o ρGH, que é a coluna de líquido, certo? Que eu tenho aqui. Então, dessa forma, além da pressão de estagnação P1, acrescenta-se também a carga de altura de líquido, que é a pressão hidrostática que esse líquido está exercendo. No escoamento de um fluido incompressível, nós temos aqui que o gradiente de ρGH vale o próprio ρg, porque derivando o ρGH em relação a H vai resultar, né, em ρg. Nós temos, então, que, passando o menos, né, para o outro lado, dessa forma, eu posso voltar lá, então, no gradiente de P menos ρg e substituir o ρg, né, que está aqui, pelo gradiente de ρGH. Então, aqui a gente substituiu, e eu sei que isso aqui é o gradiente de P mais ρGH. Dessa forma, a gente pode falar, então, que o gradiente de P menos ρg é o próprio gradiente da pressão piezométrica, né, que está definido, então, aqui dentro. Portanto, se a gente substituir essa equação 15 na equação 13, né, utilizando aí a lei de Darcy, que a gente colocou, nós temos a equação 16, em que Q é menos K sobre a viscosidade, que multiplica o gradiente de pressão piezométrica envolvido aí no meu escoamento. Então, até agora, nós falamos aqui de K, que é a permeabilidade dessa matriz porosa, um fator C que caracteriza essa matriz porosa. Mas como que a gente poderia, então, agora, determinar quem são as características dessa matriz porosa, né? Então, seja um fluido aí escoando através dessa matriz porosa, como no esquema que a gente tem aqui, que a gente conhece, né, o diâmetro desse recipiente e a altura que eu empacotei. A massa de sólidos que vai estar presente nessa matriz porosa, ela é o volume de sólidos vezes a densidade do sólido. Mas o volume de sólidos é quem, pessoal? É o volume do recipiente vezes a fração de sólidos. Quem é o volume desse recipiente aqui? É essa área de seção transversal vezes H. E quem é a fração volumétrica de sólidos? 1 menos a porosidade, tá? Então, aqui a gente tem quem é o volume real de sólidos que está ocupando nesse meu equipamento. Portanto, a porosidade, ela pode, então, ser reescrita de acordo com essa equação 18, tá? Então, só peguei aqui e isolei a porosidade. Então, a gente tem aqui a porosidade é 1 menos a massa de sólidos que eu usei para empacotar o recipiente, vezes A, que é essa área, né, da seção transversal de escoamento por onde esse fluido vai passar, H, que é a altura desse meu leito, tá? Que muitas vezes a gente vai chamar também de L, que é o comprimento do meio poroso, e a densidade do meu sólido. Então, o que acontece? Nós podemos determinar as propriedades da matriz porosa de forma experimental e utilizando também correlações. Essas correlações empíricas também foram, então, obtidas a partir de dados experimentais. Pensando agora, então, na determinação experimental da permeabilidade e do fator K, em que a gente tem, então, aqui o nosso leito, né, empacotado de comprimento L,
Aqui vai entrar, então, com a vazão Q. Esse aqui vai ser o diâmetro onde eu vou ter a minha área de escoamento. Eu marquei aqui como sendo Z igual a 0, certo? O comprimento, então, vai variar de Z igual a 0 até um Z igual a L. Em que no ponto 1 eu tenho uma pressão P1 e no ponto 2 eu tenho uma pressão P2 e eu tenho um manômetro diferencial aqui para pegar essa queda de pressão. E aí, o que acontece? A gente precisa o quê? Correlacionar o que acontece com a queda de pressão que eu leio aqui sempre que eu aumento essa vazão. Então, nós vamos criar uma tabela e vamos colocar, variando então a vazão e lendo a queda de pressão obtida. E através, então, desses dados, né, tendo essa área aqui, né, o diâmetro do meu recipiente, vou calcular essa velocidade superficial. Com a velocidade superficial, a gente consegue calcular o menos ΔP sobre QL, que nós vamos ver daqui a pouco, que é uma das formas, né, da gente calcular experimentalmente aí quem é a permeabilidade K e o fator C. Então, determinando agora para um escoamento incompressível, né, de um líquido e isotérmico, partindo aí da equação da quantidade de movimento, né, que a gente tinha anteriormente. Agora eu vou substituir a força resistiva M dentro da equação, não é mais agora só para o regime darciano, ok? Então, substituir a equação aqui inteira, né, de quem era M. Então, considerando a direção Z, o que a gente tem? Que eu vou abrir esse gradiente aqui. Então, eu vou passar esse gradiente de pressão para cá, tá? Ele passaria positivo e de cá ficaria negativo. Por isso que aqui os sinais estão, né, só trocados. Então, eu passaria o ΔP. Eu passaria o gradiente de pressão para cá e como o gradiente de pressão só ocorre na direção de Z, então a gente tem que o gradiente de pressão é a derivada da pressão ao longo do comprimento Z desse meu leito, né? E aqui a gente tem aqui o resto da nossa equação. Mas o que acontece? A gente abriu na direção Z e na direção Z não existe gravidade, ok? Então esse termo aqui, que é um GZ, tá? Nós vamos cortar e a gente sobra com essa parte da equação. E agora nós podemos aí fazer a integração dessa equação e chegar na equação 21. Então, fazendo essa integração, a gente chega nessa equação de menos ΔP sobre L, que é o comprimento do leito, né? Então, quando eu fiz o Z de 0 até L, né? Eu sobrei com esse L aqui, é igual a toda essa parte. Passando, então, esse μ sobre K, multiplicando o resto da equação, a gente teria, então, aqui o μ sobre K vezes 1, né? Vezes o Q aqui de fora, mais, ó, o μ multiplicando aqui cortaria. E como eu tinha um raiz de K em cima e divido por K, o raiz de K foi parar aqui embaixo. A gente tem, então, agora aqui a nossa equação 22. Experimentalmente, o que a gente faz? A gente varia a velocidade superficial do fluido e mede, então, a queda de pressão. Ó, se eu vier na minha equação, então, 22, o que eu vejo? Ela é não linear, certo? Eu tenho um Q que multiplica aqui e aqui eu vou ter um Q ao quadrado. Então, isso aqui daria uma parábola. Mas se eu passasse esse Q dividindo para o lado de cá, eu teria uma reta, certo? Se eu pensar que isso aqui parece uma reta, né? Então, menos ΔP sobre QL é o meu eixo Y. E a velocidade Q aqui é o meu eixo X. E dessa forma, a gente vai ter, então, a reta aqui. E aí, com o ajuste dessa reta, eu vou pegar o parâmetro beta, vai ser μ sobre K. E esse coeficiente angular vai ser o C ρ sobre a raiz de K. Agora, a determinação experimental da permeabilidade K e do fator C, mas para um escoamento isotérmico de um gás ideal. Então, da equação da quantidade de movimento, se a gente substituir a força resistiva, né, a gente chega nessa relação. E considerando, então, na direção Z, né, a gente tem aqui de novo, né, abrir o gradiente, tá? A gente tem essa relação. Mas até aqui a gente já tinha vindo, né? Mas como o fluido é um gás ideal, nós vamos agora expressar em termos de fluxo mássico. Devido aí à compressibilidade desse fluido, essa densidade, ela não vai ser constante. Então, a gente vai agora escrever essa mesma equação 20 em termos de fluxo mássico. Assim, nós vamos pegar a equação 20, multiplicar I por ρ e chegar nessa equação 24, certo? Multipliquei I por ρ dos dois lados. O fluxo mássico G, ele pode ser definido como a densidade vezes a velocidade superficial,
Então, a gente pode reescrever a nossa equação 24 através da equação 26. Toda vez que tiver ρ vezes, a gente pode, então, substituir por g. E aqui a gente também tem o ρ vezes q, que a gente também substitui por g. Então, essa equação 26 é a equação que a gente pode aí utilizar para poder resolver exercícios utilizando aí o escoamento, então, de um gás ideal através de uma matriz porosa. Agora, nós vamos ver como fazer a determinação empírica da permeabilidade, ou seja, utilizando correlações. Então, a equação de Cozzeni-Kármán, ela é oriunda de um modelo de migração capilar, um modelo capilar em que o meio poroso, então, ele é tratado como um feixe de dutos, né? É dado, então, por essa equação 27, em que a gente tem aqui que a permeabilidade K é o diâmetro da partícula vezes a sua esfericidade ao quadrado, vezes a porosidade ao cubo, dividido por 36 beta, que multiplica 1 menos a porosidade ao quadrado. Esse 36 beta, ele pode, então, ou valer 180, caso, então, eu trabalhe com partículas não esféricas, ou valer 150 quando eu trabalho aí com partículas esféricas. Essa tabela 13.1 é uma tabela do livro do Cremasco que mostra aí algumas outras correlações para o cálculo de K. Dessa forma, vocês vão encontrar na literatura várias equações que são aí similares à equação de Cozzeni-Kármán para o cálculo, né, estimativa dessa permeabilidade de um meio poroso. A determinação empírica do fator C. Nós vamos apresentar aqui, primeiro, a equação de Ergun. A equação de Ergun é dado, então, por essa equação 28, em que o fator C é 0,14, dividido pela porosidade elevado a 3 meios. E essa correlação ela é válida para meios, né, para meios porosos que apresentam uma porosidade entre 0,36 e 0,45, ou seja, é um leito mais empacotado, tá? E a faixa de permeabilidade em que essa equação C é válida é de 10 a menos 5 até 10 a menos 4 centímetros quadrados, tá? Então, se eu pegar aí, integrar a equação do movimento, colocando o C, né, ou por essa equação de Ergun, e o K, pela correlação de Cozzeni-Kármán que a gente acabou de apresentar, a gente consegue chegar, então, no que é conhecido como a equação de Ergun, que é essa equação aqui, que o pessoal usa muito para calcular a perda de carga, né, em leitos fixos, tá? Outra forma, então, de calcular quem é o fator C é dado pela equação de Costa e Massarani. Essa correlação é dada pela equação 30, em que a gente pode ver aqui que continua sendo uma função da porosidade do leito, mas aqui a gente tem esse K0, tá? Esse K0 é uma permeabilidade padrão que ele utilizou nos experimentos, que era de 10 a menos 6 centímetros quadrados, ok? Essa correlação também é válida para um K de permeabilidade de 10 a menos 9 até 10 a menos 3 centímetros quadrados. Então, a gente pode perceber que a faixa de validade dessa correlação é bem maior do que a faixa de validade da equação de Ergun. Então, essa correlação ela é muito utilizada aí na resolução dos nossos exemplos. Agora falaremos sobre a perda de carga no escoamento incompressível em meios porosos. Então, seja a equação de Bernoulli, né, de energia por unidade de massa, dada pela equação 31. Dividindo, então, essa equação 31 por G, a gente tem a forma clássica da equação de Bernoulli, né, em energia por unidade de comprimento, agora dada pela equação 32. E agora ela ficou em termos de carga, né? Então, a gente tem aqui a carga de pressão, a carga de velocidade, a carga de elevação desse fluido. Então, essas perdas de carga, que é esse HT, pode, então, ser suprido aí por uma carga de uma bomba. Então, seja aqui um meio poroso, né, dado por esse exemplo. Então, eu tenho aqui um meio poroso de comprimento L, né, que vai do ponto 1 até o ponto 2. E eu tenho aqui a minha equação, né, de Bernoulli aplicada ao escoamento, né, do fluido nessa matriz porosa. Vamos pensar, então, numa situação em que não tem a presença de uma bomba, né, porque dentro desse leito não tem uma bomba entre o ponto 1 e 2, certo? Então, C aqui vale 0. E as tubulações aqui são idênticas, né? Ou seja, não teve nenhuma variação no diâmetro dessa tubulação. No ponto 1 e no ponto 2, o diâmetro é o mesmo. Então, esse ΔV ao quadrado sobre 2G também vai para zero. Assim, a gente chega, então, na equação 33,
certo? Em que eu levo apenas a carga de pressão e a carga de elevação do meu material, igual, então, a perda de carga que vai ocorrer nesse sistema. Então, a gente pode ter tanto a equação em função aqui da própria perda de carga, quanto aqui da energia por unidade de massa. Colocando agora essa equação em termos de pressão piezométrica, uma vez que a coluna de líquido, né, está aqui escoando na vertical. Multiplicando, então, aquela equação 34 pela densidade, né? Passei multiplicando, então, a densidade aqui com aqui eu corto. E aqui eu vou sobrar, então, com esse ρg aqui, que é igual ao menos WA vezes a densidade do fluido. Então, agora eu posso reorganizar, né, essa equação, tá? E eu consigo agora fazer aparecer aqui o P1 mais ρg Z1, que é quem? É a própria definição de pressão piezométrica, tá? No ponto 1. E aqui no ponto 2. Então, a pressão piezométrica no ponto 2 menos a do ponto 1 vai me dar o delta, tá? De pressão piezométrica, P2 menos P1, é o menos WA vezes o ρ, na equação 36, tá? E esse aqui é o próprio delta P, ou seja, é o delta de pressão piezométrica. Então, continuando aí a nossa dedução, a equação do movimento para um escoamento incompressível, que a gente já tinha definido, né, a equação 19 definida anteriormente, porque agora o meu fluxo está na direção Z, então o GZ tem um valor. Então, substituindo o GZ aqui, a gente tem, então, que o gradiente de pressão é dado, então, pela essa equação no 40. Se a gente passar, então, esse ρg para o lado de cá, a gente chega na equação 41, tá? Mas a gente viu, né, já viu anteriormente essa relação aqui, em que a gente sabe que o gradiente de pressão piezométrica é o gradiente de pressão menos o ρg. Então, agora a gente pode pegar isso aqui e substituir, né, pela pressão piezométrica, certo? Que é quem? Esse gradiente de pressão é a derivada da pressão piezométrica por dz. Dessa forma, se a gente fizer, então, a integração, a gente chega, então, que a pressão piezométrica sobre L é menos μ sobre K mais C vezes a densidade, a velocidade superficial, dividido pela raiz da permeabilidade, que multiplica por Q, dado pela equação 42. Então, eu posso passar esse L para cá multiplicando, eu sobraria, então, com delta de pressão piezométrica, que a gente já demonstrou anteriormente, que é o WA vezes o ρ. Dessa forma, se a gente ainda dividir, né, pela gravidade, esse WA aqui vai se tornar, então, a perda de carga. Então, nós temos aqui a nossa equação, né, 43, no caso, tá? Que é a equação da perda de carga de uma matriz porosa. Então, sempre que a gente quiser aí calcular a perda de carga, né, que existe entre uma matriz porosa, a gente tem que levar em consideração o comprimento dela, tá? As propriedades do fluido e as propriedades da matriz porosa, que é a permeabilidade e o fator C. Bem, essa foi então a nossa aula sobre a teoria de escoamento em meios porosos. Como referências, temos aí principalmente o livro do Massarani, Fluidodinâmica de Sistemas Particulados. E como atividades, então, da aula, né, 15 que vocês já fizeram, né, que era fazer um resumo da teoria, certo? E colocar no sistema. E dessa aula 16 que nós fizemos hoje, temos como atividade, então, para vocês da empresa, procurar vídeos sobre o funcionamento de equipamentos e operações em leitos empacotados ou que usam matriz porosa de alguma forma para colocar, então, no site da empresa de vocês. Vocês também já devem escolher um tema para o projeto orientado de escoamento em meios porosos. Assista agora a nossa aula 17, que é a aula de exercícios sobre a caracterização de matrizes porosas. Vejo vocês aí na nossa próxima aula. Até mais!